Shalom, Shalom Adonai, Haris, Kairene. Agora estamos juntos no nosso canal A Rota da Teologia, nesta mais uma aula hoje importantíssima dentro do contexto da administração. Então hoje vamos aprender sobre a administração, sobre essa importante e expressiva e oportuna e necessária atividade, curso, disciplina dentro do contexto não só acadêmico, mas social, econômico, coletivo, singular de uma humanidade, de uma sociedade, de uma civilização, de um país. Muito bem, quando nós começamos a pensar sobre administração, a administração no sentido científico, pensando ela cientificamente, nós temos que primeiro ver que a escola da administração científica, ou a administração científica pensada como curso, pensada como disciplina, ela vai se basear na ênfase colocada nas tarefas, ou nas atividades, nas projeções, nos pensamentos, nos prospectos. Então esse nome administração científica ele é voltado, é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, a fim de aumentar a eficiência industrial. Então, os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração necessitam de uma aprovação e de uma mensuração. Então, essa escola da administração científica, ela vai ser iniciada e pensada a partir do século passado, quando o engenheiro americano Frederick Taylor ele vai pensar, vai fomentar a teoria geral de administração. E ele vai compor e estruturar essa teoria geral de administração. E aí, com isso, Taylor vai ter alguns seguidores, alguns discípulos, alguns alunos que vão acampar dentro desse contexto para fomentar e ampliar ainda mais essa disciplina, que vão ser Kant, Dilbert, Emerson, Ford e Bird. Esses vão trabalhar provocando uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e também no mundo industrial de sua época. Então essa preocupação original, ela vai eliminar o fantasma do desperdício, das perdas sofridas e pela indústria e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação dos métodos e das técnicas da engenharia industrial. Então as obras de Taylor, do Frederick Taylor, que vai ser o fundador da administração científica, ela vai nascer na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, que vai justamente ele, dentro de uma família dos denominados Quakers, vai propor e vai desenvolver uma carreira relacionada ao desenvolvimento da atividade trabalhista e vai se tornar um mentor dessa atividade e vai compor todo um processo de, vamos dizer assim, como desenvolver uma boa administração e como ser um funcionário, como ser um operário eficiente, como desenvolver uma administração eficiente, como prosperar, progredir, ampliar todos os processos administrativos em que eu, enquanto administrador, em que eu, enquanto empresário, estou inserido. Então, ele pensa sobre isso. Então, o primeiro período de Taylor vai corresponder justamente à publicação do seu livro, o Chop-Menended, que Chop-Menended, em 1903, propõe justamente as técnicas da racionalização do trabalho do operário. Pensar racionalmente a atividade do operário por meio dos estudos de tempos e movimentos. Justamente, Taylor vai começar por baixo, junto com essa questão, principalmente com os operários, no nível da execução, efetuando um paciente, trabalho da análise das tarefas de cada operário, da decomposição dos movimentos, dos processos vinculados ao trabalho, aperfeiçoamento, a racionalização, a conceitualização e também desenvolver a questão do tempo, de como essas atividades estão vinculadas, relacionadas ao tempo e como
que elas podem ser aplicadas dentro do tempo que está sendo concedido para desenvolver essa atividade administrativa. Então, com isso, o período de Taylor sai desse período GNZ do pensar a administração no aspecto teórico geral para o singular, vindo já a pensar ela em aspectos segmentarizados, particularizados, voltados a segmentos restritos, tá? E com isso ele vai concluir com a questão alguns métodos empíricos e alguns métodos também científicos que são eficientes para conduzir e propor uma administração que venha a ter resultados impactantes. Então, ele vai começar a pensar a administração enquanto ciência, enquanto objeto de uma pesquisa científica. E objeto de uma pesquisa científica a partir da organização racional do trabalho. E pensando e falando sobre a organização racional do trabalho, Taylor vai verificar que a maneira de executar as tarefas do trabalho muitas vezes são voltadas à observação de companheiros, vizinhos, de atividades vizinhas ou atividades relacionadas à área e que tem uma operatividade científica, uma programação científica mais pertinente à divisão, à execução e ao gerenciamento do trabalho. Então, a operação do trabalho ela é muito voltada à questão de como está fundamentado a organização do trabalho. Então, primeiro, o administrador tem que pensar, e Taylor propõe, é o análise do trabalho enquanto estudo dos tempos e movimentos. Tá? Depois de analisar o trabalho enquanto estudo dos tempos e movimentos, aí vem o estudo da fadiga humana. Como é que causa e processa-se essa fadiga humana? Depois vem a divisão do trabalho e a especialização do operário, tá? Que aí é a questão da formação e da capacitação. Depois vem o desenho de cargos e de tarefas. Depois vai vir incentivos salariais, os prêmios de produção. Depois vai vir o conceito de homo economicus, ou seja, o homem voltado ao processo econômico. Depois vai vir as condições ambientais de trabalho, como iluminação e o conforto. Depois vai vir a padronização do método e das máquinas. Depois vai vir a supervisão funcional, como ela é desenvolvida. Então, esse instrumento básico para se racionalizar o trabalho, para se cumprir o trabalho, para desenvolver uma atividade, para executar um pensamento voltado ao trabalho, é a proposta de Taylor dentro da composição de conteúdos e conceitos para padronizar, ampliar, pensar essa administração enquanto uma disciplina de âmbito científico. E algo interessante a pensarmos aqui também é que ele vai propor algumas vantagens que estão relacionadas a esses processos, como a eliminação do desperdício, do esforço humano e dos movimentos inúteis, concedido com um processo administrativo eficiente. A racionalização da seleção e a adaptação dos operários à tarefa, concedido com procedimentos adequados dentro de um processo administrativo. A facilidade no treinamento dos operários e a melhoria da eficiência e o rendimento de produção pela especialização das atividades. Uma atividade cumprida dentro de um processo administrativo. Uma distribuição uniforme do trabalho para que não haja períodos de falta ou excesso de trabalho. Está relacionado ao processo administrativo. Uma definição de métodos e estabelecimento de normas para a execução do trabalho. Está dentro do processo administrativo. E um estabelecimento e uma base uniforme para salários equitativos e prêmios de produção. Então, ele começa a pensar enquanto engenheiro administrativo, enquanto fomentador dessa ciência, como é que pode ser desenvolvido o processo operacional das atividades de um empregado, de um empregador, de um empreendedor e de um seu empregado, dos funcionários que estão sob o seu comando, para que esta empresa, para que esse segmento organizacional ou essa instituição
venha a ter os resultados que precisam ter. Então, esse conceito de eficiência está muito dentro do contexto do pensar a administração. Pensar a administração para se tornar eficiente. Eficiente dentro do processo administrativo. Então, esse conceito de eficiência ele é fundamental para o pensar e o projetar e o desenvolver a administração enquanto aspecto científico. Essa análise do trabalho, do estudo dos tempos, dos movimentos, de como está se buscando a melhoria das atividades, das execuções, da eficiência laboratorial e laboral do trabalhador, essa eficiência vai significar justamente a utilização dos recursos, dos meios de produção. E esses meios de produção vão racionalizar as atividades do trabalho e buscar a melhor maneira de elas serem desenvolvidas com métodos do trabalho, com conceitos do trabalho, das atividades em que são cumpridas pelo trabalhador e pelo administrador, a fim de que essa administração em conjunto conceda um crescimento, um avanço, um progresso dentro da atividade administrativa. Então, é muito importante pensarmos que a organização racional do trabalho busca a melhor maneira, ou seja, os melhores métodos de trabalho para estabelecer os padrões do desempenho das atividades, das tarefas a serem cumpridas por aqueles que cumprem o trabalho. Uma vez estabelecidos os padrões do desempenho, a eficiência do operário, ela passa a ser a relação entre o desempenho real e o desempenho justamente prévio estabelecido como eficiência igual a 100% ao tempo padrão que propõe o administrador. A expressão, a percentagem, a eficiência para representar o resultado de qualquer equação, de qualquer atividade, essa eficiência ela vai estar muito relacionada à melhor maneira para qual as coisas devem ser feitas, procedidas, executadas, planejadas, como recurso, como eficiência, como atividades, como produções, como operacionalidades que são cumpridas pela maior forma de produzir e de projetar toda uma produtividade organizacional e administrativa. Então, esse estudo dos movimentos, eles vão se basear na anatomia e na fisiologia humana. E aí que Gilbert vai propor que é preciso desenvolver estudos estatísticos não fisiológicos e fisiológicos para se desenvolver e se pensar os efeitos da fadiga dentro da produtividade do operário e a partir daí pensar como distribuir o tempo para diminuir a fadiga e projetar uma atuação ainda mais expressiva, mais dimensional, mais ampla, mais, vamos assim, exponencial, praticada pelo trabalhador, que está inserido no processo de, vamos assim, cumprimentos, atividades, dos procedimentos e das projeções das produções que a empresa ou a indústria ou o segmento está propondo dentro das atividades administrativas que ela desincumbe enquanto organização. Então, essa análise do trabalho ele vai estar muito relacionado aos estudos dos tempos e movimentos provocados pela reestruturação e estruturação das operações industriais. E esse primeiro passo é um primeiro passo de organizar o tempo, de organizar a distribuição do tempo, de pensar o tempo como a forma que vai distribuir, formar, projetar todo um desenvolvimento de padronização, de organização e de supervisão funcional no processo administrativo. E esse processo administrativo voltado dentro de um contexto que vai ampliar o pensamento do operário, ampliar o pensamento do funcionário, vinculado com o que o administrador, com o que o supervisor, com o que aquele que está responsável por gerir, por pensar, por projetar, por controlar, por planejar as atividades, está propondo
para que a empresa, ou para que a indústria, ou para que o segmento administrativo a qual ele está responsável venha alcançar os resultados, venha alcançar os objetivos, as metas que está se propondo, que se está requerendo e que se está esperando alcançar. Então esse é o grande viés, é o grande projeto, é o grande sentido aplicativo da administração enquanto ciência, tá? Enquanto ciência que provê os elementos centrais para se pensar e para se atuar dentro do processo administrativo, dentro do processo gerencial. Então esses movimentos e esse mecanicismo da administração científica é justamente restrito às tarefas e aos fatores diretamente relacionados com o cargo e a função do operário. Embora essa organização muitas vezes seja constituída por pessoas, ela é muitas vezes pensada também como o elemento humano, concebe, organiza-se, se adequa dentro desse processo, dessa teoria da máquina, dessa teoria administrativa, dessa teoria de gestor e daquele que está sendo administrado, conduzido, né? Como essa seleção do trabalhador e essa inserção no processo mecanicista do trabalho é inserida, é produzida, é analisada, é avaliada e projetada. É isso que a administração científica começa a propor. É essas as ferramentas que a administração científica vai propor e vai conceder dentro dos tempos e movimentos cumpridos, desenvolvidos, alencados pelos processos administrativos. E algo a se pensar que toda administração científica ela pregoniza e ela vai estar relacionada a uma administração cada vez mais eficiente, a uma formação cada vez mais eficiente, a uma padronização cada vez mais eficiente do operário e do gestor, a fim de que os dois em conjunto cresçam, ampliem suas ideias, conceitualizem-se dentro de uma projeção cada vez mais ampla, de um taylorismo cada vez mais voltado a corrigir os erros e ampliar as atividades, a fim de que toda a administração científica ela seja visualizada, vinculada a um processo de um trabalho humano, social, com um relacionamento, com uma concepção mais atomística, voltada a uma decorrência de uma visão microscópica e macroscópica do trabalhador, para que o administrador venha pensar como inserir, como projetar e como conceder atividades para que esse trabalhador cumpra e conceda e proceda um resultado ainda mais expressivo, ainda mais amplo, ainda mais, vamos assim, progressista dentro do trabalho, das atividades, das funções, das responsabilidades que estão sendo lhe incumbidas para que a empresa, para que a atividade empresarial que ele está cumprindo venha ter um resultado, venha ter um objetivo, venha ter uma meta, um alvo alcançado, que conceda uma progressão e uma prosperidade cada vez mais expressiva e ampla dentro do processo administrativo, dentro da organização, dentro do sistema que ela está relacionado, que ela está ligada e que ela está concedida e ampliada. Então é isso que nós temos que pensar, projetar, vislumbrar e cumprir no processo da vida e no processo da administração e no processo do cumprimento de atividades trabalhistas, organizacionais e não só e orgânicas, de qualquer que seja a atividade que você esteja cumprindo no âmbito administrativo, no âmbito vincular de uma sociedade que prospera, que progride, que avança e que é gerada e conduzida por gestores, e esses gestores têm um olhar gerencial, um olhar gestorial para conceder uma administração cada vez mais voltada a um progresso, voltada a um crescimento,
voltada ao singular para partir para o plural, olhando o singular para já projetando o coletivo e buscando resultados cada vez mais eficientes, cada vez mais produzentes de atividades, de ações e de projeções que venham resultar no crescimento, na ampliação, no progresso em que a empresa, dentro do método, dentro das atividades, dentro do produto que ela oferece, esteja concedendo uma ação e relação cada vez mais ampla, cada vez mais produtiva, cada vez mais pertinente dentro do segmento em que ela está inserida. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje de processos administrativos, de administração e de organização da atividade do trabalhador no processo, na ação, na intervenção administrativa. Obrigado a todos.